Toda gente já conhece a história de uma vaca que pariu na Pérsia Antiga como exemplo divinal uma bezerra turina pela metade menina, outra metade animal. A história dessa vaca em papiros e cordéis muitas vezes foi contada, mas a história dessa filha nunca antes foi narrada. Só se sabe de meu nome, sendo vasta a minha graça. Asmática e degradada, carente de sobrenome, eu já nasci caminhando, só não sei até aonde, misteriosa bruaca, talvez gente, talvez vaca, corria da lei dos homens. Eu passei por tanta terra que escrever a minha história se tornou minha tarefa, minha andança diligente carece de mais registros, é por isso, humildemente, que eu escrevo tudo isso. Se a leitora se agradou, vire logo essa folha, porque a história é longa, mas precisa ser contada, pois tem bem uns 3.000 anos que Vasto saiu andando uma injustiça danada. Deu até asma. Quando eu cheguei na Alemanha, eu saí daqui do Brasil muito ferida, né? Saí daqui muito traumatizada. Pelas coisas que eu descrevo no Martelo, né? Pela história que está lá descrita no Martelo, dessa recriminalização, retraumatização, depois de decidir denunciar um agressor. E quando eu cheguei lá, eu queria começar de novo minha vida e não queria muito problematizar e prestar muita atenção em questões políticas mesmo. Eu queria poder me recuperar minha subjetividade, sim, e tal. Tem uma coisa que é muito doida, né, da experiência de passar pela pandemia, pelo lockdown num país estrangeiro extremamente xenofóbico, como a Alemanha, foi o acesso aos direitos, né? Primeiro o acesso à ajuda financeira, né, para navegar, para os autônomos poderem navegar, a falta de trabalho durante a pandemia foi muito difícil. Depois o acesso à vacina foi mais demorado para quem não tinha o passaporte, ainda que o governo diga que todo mundo tinha o mesmo acesso a essa, não foi a verdade. E depois uma terceira coisa, que era a ameaça da penalização se depois de você receber a ajuda financeira, o governo conseguisse provar que você na verdade não precisava. Ocupando no Brasil esse lugar de cidadão nacional que passa por branca, tem várias dessas coisas que eu não precisei viver, várias dessas lutas que eu não precisei viver, mas como imigrante racializada fora do país, você é confrontado com elas. E aí, um dos sonhos de Asma era poder falar sobre isso e tentar conectar essas opressões do imigrante que atravessa uma fronteira nacional, do imigrante interno também, né? Sobretudo do imigrante nordestino. Às vezes eu acho que eu sou uma advogada enrustida, assim, sabe? Tem esse sonho meio tardio de ter podido ter esse trabalho também, porque no fim das contas o trabalho de advogar por alguma coisa é também um trabalho pelo uso da palavra, né? E convencimento de uma ideia através da palavra. Eu queria que Vashti fosse interrogada no começo, e aí eu pensei assim, pode ser um interrogatório de Twitter, mas pode ser também um interrogatório de figuras do teatro grego para deixar um pouquinho mais atemporal, mas depois eu pensei que estava muito engessado, que ia parecer que eu estava muito fazendo uma homenagem, sabe, a esse cânone. Aí eu pensei, eu vou colocar também coisas que são importantes para mim, como esses questionadores, né? Porque num júri popular, os júris não podem fazer pergunta diretamente, até onde eu sei. O júri popular não pode fazer pergunta diretamente ao réu. Mas eu fiquei imaginando que num júri popular, isso eu aprendi com Angela Davis, inclusive, né? Vai ter algumas pessoas que vão ser mais solidárias àquele réu, que vão entender por que aquele réu está sentado ali naquele banco. E eu fiquei pensando que Amy Winehouse e Vashti eram duas iguais naquele momento, assim, que na verdade ela está cenograficamente do lado dos questionadores, mas ela é a única daquele hall de perguntadores que é um igual a Vashti, que é a mulher que foi esculhambada pelo patriarcado, pelo julgamento da cultura pop. Um talento gigantesco, mas que era sempre tratado como a doida, que nunca foi levado 100% a sério, apesar de ter sido uma das maiores cantoras do século, sei lá, de toda a vida, de todos os tempos. Eu trouxe Amy um pouquinho para fazer essa ponte imaginária, na minha cabeça pelo menos, como sendo assim, nesse hall de perguntadores que odeiam essa mulher, tem uma que faz eu tô vendo você. Menelau pergunta, quando foi que isso começou? Aí Vashti diz assim,
Quando eu disse para um macho, vai te lascar pra lá, né, foda? Sou obrigada a gastar minha mixaria diante de macharia, quando nem ali eu queria estar, para ser bem sincera. Foi arrastada pra lá e pra cá em acordos escusos, monárquicos, rápidos, casa-primo com prima, tio velho com sobrinha, a filharada nascendo cada vez mais esquisita em nome da expansão de impérios. No dia em que seu rei mandou dizer que era pra eu fazer um strip pros seus amigos, eu disse, não, bicha, chega, tá bom de esculhambação. Catei meus panos de bunda e saí mundo afora. Mentira, foram eles que me expulsaram, kkk. Isso foi na Idade do Ferro, diga aí, uma data. Eu belíssima ainda, bronzeada, sedas, sandálias, cachinhos. Eu andei de mar, vala-me Deus, mas foi bom pra deixar de ser otária. Quando você sofre algum tipo de trauma, você produz um hormônio chamado cortisol e alguns campos de pesquisa dizem que você pode desenvolver asma por causa disso, né? Dessa liberação do cortisol que está no corpo da mãe para esse feto. Esse evento traumático pode ter acontecido antes da gestação dessa mulher. E aí uma coisa que eu ficava imaginando é, meu Deus, qual dessas violências que minha mãe ou minha avó sofreram, será que tem uma que é a que me deu a minha asma? Ou será que são todas? Ou será que é uma outra que eu nem desconfio, mas que é muito doido você pensar que é um negócio que é do passado, que é imaterial e que se representa hoje, que se manifesta hoje a partir da doença que eu tenho. A narradora do Martelo é uma narradora muito solitária, né? Ela contra o mundo. E em Asma eu queria trazer esse mundaréu de gente, assim. Queria fazer um contraponto do Martelo em vários sentidos, inclusive esse, assim, de como é muito difícil você conseguir um final feliz para sua história se você abrir mão do coletivo. E claro que no Martelo tem esse final mais ou menos empoderado, que é ela batendo o pé e dizendo, não vão lacrar com a minha cara, não. Mas ela tá sozinha. E no Asma eu queria fazer um livro com um final feliz, que é essa mulher. O tempo todo ela está acompanhada, né, de várias espécies de seres vivos. E era muito importante para mim adicionar esse quesito aí da coletividade como sendo a possibilidade da cura contra essa conjuntura aí que a gente tem. Uns séculos depois, quando cheguei, não lembro como, no Ocidente, ainda deu para viver um tempo das coisas que aprendi no caminho. Fazendo atendimento, passando receitas e costurando, como minhas avós. Até que as cercas. Presente de grego que me deu a imagem do limite e a certeza de punição em caso de desrespeito. Antes, eu conhecia os limites da minha jurisdição e produzia meu sustento dentro dela. Depois foi preciso comprar quase tudo. E agora ninguém entende mais nada. Leis, fronteiras, imaginárias. Pronto?